I've often made this remark many times, that when David of old, who spoke that in his psalm, said it tastes like honey in the rock. Bastante vezes eu fiz esta observação, muitas vezes, pois quando Davi de outrora, o qual disse isso em seu salmo, disse, tem gosto de mel na rocha. David being a shepherd, he had a little scrip bag they carried on their side, and they always pack honey in it, the old shepherds do yet, in the Palestine. Davi, sendo pastor, ele tinha um pequeno alforge que carregava-se de lado e sempre carregava-se mel nela. Os velhos pastores ainda fazem isso na Palestina. And when their sick sheep gets going on, then the first thing you know, he reaches down to get a piece of honey, he takes and rubs it on the rock, a limestone rock, and the sheep likes that honey, so he goes to licking that honey off the rock. And there's something about limestone that heals the sick sheep. E quando sua ovelha ficava enferma daquele jeito, então, sem mais, ele apanhava um pouquinho daquele mel e ele pegava e o esfregava na rocha, uma pedra calcária. E a ovelha gosta daquele mel, então ela começava a lamber aquele mel na rocha. De pedra calcária tem alguma coisa que cura a ovelha enferma. And I say, we got a whole scrip bag full of honey here tonight, and we're going to put it on the rock, Christ Jesus, and the sick people are licking, you're sure to get well. That's right. Just lick, and while licking the honey, why, you're sure to get some of the limestone. That's just as sure as anything. E vou lhe contar, nós temos um alforje cheio de mel aqui hoje à noite, e vamos colocá-lo na rocha, Cristo Jesus. E a ovelha enferma vai lambê-la. É certeza você vai ficar bem. Isso mesmo, apenas lamba. E enquanto lambe o mel, ora, é certeza você obter um pouco da pedra calcária. Isso é certeza acontecer. Now, we're not going to put it on the church, we're going to put it on Christ where it belongs, that's right. Because healing belongs in Christ. Amen, like all other redemption blessings. Agora, não vamos colocar isso na igreja, vamos colocar em Cristo, que é o lugar disso. Isso mesmo, porque o lugar da cura é em Cristo. Amém. Como todas as bênçãos da redenção. Notice, and another thing, when that began to fall, Aaron was commanded to go out and get several omerfuls of it. Observe. E outra coisa, quando aquilo começava a cair, Arão tinha ordem de sair e pegar vários ômeres cheios daquilo. Now, if they try to keep some over for the second day, it's spoiled. And that's the whole lot among the Holy Ghost people tonight. You're trying to think, well, 20 years ago we had a good message, we had a good time. What you got tonight? That's the thing. Agora, se tentassem guardar um pouco para o dia seguinte, aquilo estragava. E isso acontece muito no meio do povo do Espírito Santo hoje à noite. Vocês estão tentando pensar, bem, 20 anos atrás nós tínhamos uma boa mensagem. Nós tínhamos horas de grande gozo. O que vocês têm hoje à noite? Esse é que é o negócio. It fell every night. It never failed one time, only on the Sabbath. That's right. And now God has sent it down new every night. Every day, every hour it comes. Aquilo caía toda noite. Nunca falhou uma só vez, somente no sábado. Isso mesmo. Agora Deus tem enviado isso novo toda noite, todo dia, toda hora vem. Notice, them omerfuls was kept up. He said, now look, when you come into the land and your children begin to inquire about this. Observem, aqueles ômeres eram conservados cheios. Ele disse, agora vejam. Quando vocês entrarem na terra e seus filhos começarem a inquirir sobre isto. That every priest now that comes into the priesthood, after he had the permission to come to the holy place and so forth, and ordained a priest, then he had a right to go in and take a mouthful of the original manna that fell at the beginning. Disse, cada sacerdote agora que entra para o sacerdócio, depois dele ter tido a permissão de entrar no lugar santo, e assim por diante, e ordenado um sacerdote, então ele tinha direito de entrar e tomar um bocado do maná original que caiu no princípio. The very first that fell, they picked it up and put it in an omer and kept it, and was just reserved for the priesthood. O primeiro que caía, eles o apanhavam e o colocavam em um homer e o guardavam, e era reservado só para o sacerdócio. Now, you say, Brother Branham, what type does that have today? Agora, você diz, irmão Branham, que tipo isso tem hoje? Why, we are the priesthood.
You are a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, making spiritual sacrifices unto God, the fruits of your lips, giving thanks to His name. Amen. There it is. Ora, nós somos o sacerdócio. Nós somos o sacerdócio real, uma nação santa, um povo peculiar, fazendo sacrifícios espirituais a Deus, os frutos dos seus lábios, dando graças ao seu nome. Amém, aí está. Now, then on the day of Pentecost, when the Holy Spirit was falling on our manna. Agora, então, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo estava caindo, nosso maná. Now, every priest back there in the Old Testament, when they come in to be a priest, they knew they were going to get a mouthful of the original manna. Not some made up, some man made it look like it, but they're going to get some of the original. Agora, cada sacerdote lá no passado, sob o Velho Testamento, quando eles vinham ser sacerdotes, eles sabiam que receberiam um bocado do maná original. Não algo manufaturado, feito pelo homem que parecia com aquilo, mas eles iam receber um tanto do original. Well, on the day of Pentecost, when our manna began to fall, the Holy Ghost came like a rushing mighty wind. There was a bunch of little dignified people, 120, in an upper room. Doors shut, windows down, sat back there waiting for the promise. Bem, no dia de Pentecostes, quando nosso maná começou a cair, o Espírito Santo veio como um vento veemente e impetuoso. Eis que havia um grupo de pessoas dignas, 120, no cenáculo, portas fechadas, janelas abaixadas, sentados lá atrás, esperando pela promessa. Yeah, they'd been with Jesus, sure. They know His power and all that, but they were waiting for the promise. Sim, eles tinham estado com Jesus, claro. Eles conheciam seu poder e tudo isso, mas estavam esperando pela promessa. That's what we want tonight. To be, if this group of people could get in one accord like they was on that night, the same thing would repeat tonight, right here in this building in Louisville, Kentucky, that repeated on the day of Pentecost. That's right. É isso o que queremos hoje à noite. Se este grupo de pessoas pudesse entrar em comum acordo, como eles estavam aquela noite, a mesma coisa se repetiria hoje à noite, bem aqui neste edifício em Louisville, Kentucky, que repetiu no dia de Pentecostes. Isso mesmo. Oh, of course, they had the same kind of critics there in Louisville they had there. But they were all in one place, one accord. And suddenly, there came a minister up, and he had a letter. And they signed their names and had the right hand of fellowship and entered into the church fellowship. Oh, claro, teriam o mesmo tipo de críticos aqui em Louisville como tiveram lá, mas estavam todos no mesmo lugar, unânimes. E de repente, eis que veio um ministro e ele tinha uma carta e assinaram seus nomes, receberam a mão direita de companheirismo e entraram no companheirismo da igreja? That might be today, but that wasn't then. That's the way the Protestant does it. Pode ser assim hoje, mas não naquele tempo. É assim que faz o protestante. The Catholic walks up to the altar and takes his first communion, licks out his tongue, takes the wafer, and the priest drinks the wine. Then he becomes that. O católico chega no altar e toma sua primeira comunhão, estica sua língua, toma a hóstia, e o sacerdote bebe o vinho. Então ele se torna tal. But then on the day of Pentecost, they were in one accord in one place, and suddenly there came a sound from heaven. Man had nothing to do with it. Like a rushing mighty wind. It filled all the house where they were sitting. The power of God struck upon them. Out into the streets they went, acting like a bunch of maniacs. Like they did down there when they come to the Red Sea. Is that right? Mas, irmão, no dia de Pentecostes, eles estavam unânimes no mesmo lugar. Então, de repente, veio um som do céu. O homem não tinha nada a ver com aquilo. Como um vento veemente e impetuoso, aquilo encheu toda a casa onde se encontravam. O poder de Deus caiu sobre eles. Rua afora foram eles, agindo como um monte de maníacos, como eles fizeram lá quando atravessaram o Mar Vermelho. Está certo? They screamed, they carried on, they staggered, they stammered with their lips, they such a carry on till the people, the dignified church, stood back and said, these people are drunk on new wine.
Eles gritavam, portavam-se daquele jeito, eles cambaleavam, eles balbuciavam com seus lábios, tal comportamento você, até o povo, a igreja enobrecida, ficar a certa distância e dizer, estas pessoas estão embriagadas com vinho novo. Hallelujah! Going to call me a holy roller anyhow, so you might as well get started now. All right! Aleluia! Vão me chamar de santo rolador de qualquer modo, então é melhor começar agora. Pois bem. Look, they were full of new wine, that's right. The wine that come from God out of heaven. Veja, estavam cheios de vinho novo, isso mesmo, o vinho que vem de Deus, do céu. You ever see a drunk man? He's just in love with everybody. You see, he don't care. That's the way a man is when he gets drunk on the Spirit. Você já viu um bêbado? Ele simplesmente é apaixonado por todo mundo. Veja, não lhe importa. Assim é quando alguém se embriaga no Espírito. The Bible said, be not drunk on strong drink, because that test but to be drunk on the Spirit. A Bíblia diz, não vos embriagueis com bebida forte, com excesso, mas embriagai-vos no Espírito. Spirit of God make you so drunk you forget all your enemies and everything. Everybody's in love with you. You don't care about who's standing around you. You're the biggest man in the country right then. O Espírito de Deus deixa você tão embriagado que você esquece todos seus inimigos e tudo. Todos são apaixonados por você. Não lhe importa quem esteja perto de você. Você é o homem mais importante do país, então. I don't care if your neighbor's sitting next to you, went to some dignified church, just let the Holy Ghost get on you one time. See what takes place. Get right real good, sour drunk. You'll see what takes place. Não me importa se seu próximo, sentado perto de você, foi a alguma igreja enobrecida. Apenas deixe o Espírito Santo entrar em você uma só vez. Veja o que acontece. Fique bem embriagado mesmo. Você verá o que acontece. You'll say, sister, I got it. You want it too. That's right. Yes, sir, something will take place. Você dirá, irmã, eu o tenho. Você também vai querê-lo. Isso mesmo. Sim, senhor. Algo acontecerá. There they was, all drunk on new wine. And listen to some of you sisters here. Did you know the Blessed Virgin Mary was in that? Lá estavam eles, todos bêbados com vinho novo. E ouçam, algumas de vocês, irmãs aqui, vocês sabiam que a bendita Virgem Maria estava nisso? Now, she had to go up there, the mother of Jesus Christ, had to go up there and be included in that bunch of people, so drunk on the Spirit till she staggered like she was drunk on whiskey or something. Agora, ela teve que subir ali, a mãe de Jesus Cristo teve que subir ali e ser incluída naquele grupo de pessoas, tão embriagada no espírito que até cambaleava, como se ela estivesse bêbada com o uísque ou outra coisa. And you think you'll get to heaven by stepping over to the church and putting your songbook under your arm and walking over every Sunday morning and with the bell tolls and sitting and listening to something and walk back? You'll never do it. E acha que você vai para o céu porque vai à igreja com seu inário debaixo do braço e vai todo domingo de manhã e o sino toca e senta-se e ouve algum e volta? Você nunca irá. You'll have to come that route because that's the only route God ever laid down and ever has, and you'll walk it or I won't be there. I'm not your judge, but I'm preaching the gospel. That's exactly the truth. Você tem que tomar esse caminho, porque esse é o único caminho que Deus preparou e chegou a preparar. E você andará nele, ou não estará lá. Eu não sou o seu juiz, mas estou pregando o Evangelho. Isto é exatamente a verdade. The Blessed Virgin was right there, acted just as idiotic as the rest of them did, just as drunk as the rest of them. These men and women, every one of them, was full of new wine. A bendita Virgem estava bem naquele lugar, agia tão estupidamente como o restante deles, tão embriagada como o restante deles. Estes homens e mulheres, cada um deles estavam cheios de vinho novo. If God ever changed that program, put your finger on the scripture for me. It isn't there. No, sir, it will come on to the end of the age that way. Come on to the end of the Bible. And it will be the same thing when Jesus comes. Se Deus chegou a mudar esse programa, aponte para mim na Escritura. Não está aí, não, Senhor. Foi assim direto até o fim da era, dessa forma, direto até o fim da Bíblia. E será a mesma coisa quando Jesus vier. Look, while they were drunk on that new wine, look, we see if God put a homer full up for you all. All right. Veja, enquanto estavam embriagados com aquele vinho novo, veremos se Deus coloca um homer cheio para todos vocês. Pois bem, There was all of us standing out there, a little Calvary preacher by the name of Peter,
The little rock had been so scared of his position till he denied Jesus and run out and prayed through, and he had to be gathered with him. Eis que estavam todos eles ali de pé, e um pequeno pregador meio covarde, chamado Pedro, a pequena rocha, o qual esteve com tanto medo da sua posição que até negou Jesus, e correu e orou, e ele teve que se ajuntar com eles. Stood up on a soapbox or something and said, "Well, you men of Judea, you that dwell in Jerusalem." That was doctors. DDs. Subiu numa caixa de sabão ou algo assim, disse: Ora, varões da Judéia, e os que habitam em Jerusalém. Aquele foi o doutor D.D. Oh, said you man of Israel, and dwellers in Jerusalem and so forth, let this be known unto you. These are not drunk as you suppose, seeing it's the third hour of the day, but this is that. If this ain't that, I'm going to keep this to that tongue. That's one thing. Oh, disse, varões de Israel e os que habitam em Jerusalém, e assim por diante, que isto vos seja notório. Estes não estão embriagados, como pensais, sendo essa a terceira hora do dia, mas isto é aquilo. Se isto não é aquilo, eu quero ficar com isto até que aquilo venha. Isso é uma coisa. He said, this is that which was spoken of by the prophet Joel. It shall come to pass in the last days, saith God, I'll pour out my spirit upon all flesh. Ele disse, isto é o que foi dito pelo profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Your sons and your daughters shall prophesy. If all my handmaids and maidservants, well, I'll pour out of my spirit. And they shall prophesy, and I'll show signs in the heavens above, and in the earth and pillars of fire, smoke and vapor. And it shall come to pass before the great and terrible day of the Lord shall come. Whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Seus filhos e suas filhas profetizarão, e sobre meus servos e servas eu derramarei do meu espírito, e profetizarão. E eu mostrarei sinais em cima nos céus e na terra, e colunas de fogo e fumaça e vapor, e acontecerá, antes do grande e terrível dia do Senhor chegar, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. That bunch of self-styled, long-road, hypocritical priests said, what can we do to be saved? Peter said, repent, every one of you, and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Aquele grupo de pretensos sacerdotes com longos mantos hipócritas disseram, o que podemos fazer para sermos salvos? Pedro disse, arrependei-vos cada um de vós, e sede batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. How long is it? For the promise is unto you, and to your children, and to them as far off, even as many as the Lord our God shall call. Por quanto tempo? Pois a promessa é para vós, e para vossos filhos, e para os que estão longe, para tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Then every man that repents and is baptized in the name of Jesus Christ, and God gives him the baptism of the Holy Ghost, doesn't get something that looks like the first manna, but he don't only get a mouthful of the first manna, but he gets a heartful of the same Holy Spirit. Então cada um que se arrepende é batizado no nome de Jesus Cristo, e Deus lhe dá o batismo do Espírito Santo, não recebe algo que se parece com o primeiro maná, mas não apenas recebe um bocado do primeiro maná, como também recebe um coração cheio do mesmo Espírito Santo. You must have cut that down a little. I know I'm a little loud on that, but I just can't help it. Notice, look, I'm not yelling at you, maybe rebounding from it. But oh, if you felt like I think you'd be loud too. Você pode dizer, diminua um pouco isso. Sei que falo um pouco alto quanto a isso, mas simplesmente não consigo evitar. Observe, veja, eu não estou gritando com vocês. Talvez eu esteja fazendo isto ressoar. Mas, se você se sentisse como eu, você também falaria alto. Notice, a heartful of the original manna that fell at the beginning. The same Holy Spirit fell then, is falling now. And where would it go to? To you, to your children. Then the fall, Louisville, Kentucky. And as many as the Lord our God shall call, will receive the very same thing that we've got here. Observe, um coração cheio do maná original que caiu no princípio. O mesmo Espírito Santo que caiu então está caindo agora. E para onde ele iria? Para você, para os seus filhos, para os que estão longe, Louisville, Kentucky.
E para tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar, receberão a mesma coisa que temos aqui. That's what he said. God blessed it. He preached it. Holy Ghost brought it. I got it. That settles it. Amen. Foi isso o que ele disse. Deus abençoou isso. Ele pregou isso. O Espírito Santo trouxe isso. Eu o recebi. Assunto encerrado. Amém. That's good enough for me. I took him at his word. He did it. If you want it, you can have it too. Isso é suficiente para mim. Eu o tomei na sua palavra. Ele fez isto. Se você o deseja, você também pode recebê-lo. That's right. So get out of the dead condition and wake up. It just shake you like that and wake you up, and first thing you look around, everything looks different to you. That fellow couldn't speak to you, and you'll hurry to get to him to speak to him. Yes, sir. Just stop to speak to him, that's all. Isso mesmo. Então, saia da condição de morto e desperte e apenas sacuda-se assim e acorde. E antes de mais nada, você dá uma olhada e tudo lhe parece diferente. Aquele indivíduo com quem você não falava, você se apressa para chegar até ele e falar com ele. Sim, senhor, tem que falar com ele. É só isso. All those things. Take them old car tools back and all that. Them things you took out of the hotel that time, that old towel, you wrapped around that silverware you took off the table, you hurry back to get to take it back. You sure will. Yes, sir, it'll make you a new creature in Christ Jesus. Oh, todas aquelas coisas. Devolva aquelas ferramentas de pneu e aquelas coisas que você tirou do motel aquela vez. Aquela velha toalha que você enrolou nos talheres que você tirou da mesa. Você voltará com pressa para devolver aquilo. Você devolverá mesmo. Sim, senhor. Isso fará você uma nova criatura em Cristo Jesus. Now look at Mary. Oh, my, we had to hurry. We're getting right along. Here they go through the wilderness now. That's the old-fashioned meeting. Now they're on the journey. Agora veja Maria. Ah, que coisa. Temos que nos apressar. Estamos progredindo bem. Aqui vão eles, através do deserto agora, depois da reunião à moda antiga. Agora eles estão fazendo uma jornada. Isn't it strange that they was led right straight to the wilderness of sin? Right up to the wilderness, right up into the fountain of bitter water. Não é estranho que eles tenham sido dirigidos diretamente para o deserto do pecado, diretamente para o deserto, diretamente para a fonte da água amarga? Could you imagine God taking his children right as they got saved and filled with the Holy Ghost to fountains of bitter water? Sure. He likes to express his love to them again. That's right. Você poderia imaginar Deus levando seus filhos, logo depois de terem sido salvos e enchidos com o Espírito Santo, para fontes de água amarga? Claro, ele gostaria de expressar seu amor a eles novamente. Isso mesmo. They got up there, when you get the Holy Ghost, you just hit a lot of obstacles. Many are the afflictions of the righteous, but God delivered him out of them all. God brings you right up facing with him so he can show you his power and his goodness. Eles subiram lá em cima. Você sabe, quando você tem o Espírito Santo, você enfrenta muitos obstáculos. Muitas são as aflições dos justos, mas Deus os livre de todas. Deus faz você estar de frente com eles, encarando-os, para que então ele possa mostrar-lhe seu poder e sua bondade. Like I heard the story of the shepherd in Jerusalem who had broken his sheep's leg. They said, "Why, you cruel shepherd, why did you break the sheep's leg?" Como a história que ouvi de um pastor em Jerusalém que quebrou a perna da sua ovelha. Disseram, ora, pastor cruel, por que você quebrou a perna da ovelha? Said, well, she didn't act like she loved me, so I thought I'd just break her leg, so I'd have to give her some special attention, and then she'd love me from then on. Disse, bem, ela não agia como se me amasse, por isso pensei em quebrar sua perna, para que depois eu tivesse que lhe dar atenção especial. E que assim, ela me amasse a partir de então. Sometimes God has to lay you on your back with the sickness the doctor says you're going to die. God can give you a little special treatment so you love him a little more. That's right. Às vezes Deus tem que colocá-lo de cama com uma enfermidade que o médico diz que você vai morrer. Deus poderia dar-lhe tratamento especial para você amá-lo um pouquinho mais. Isso mesmo. Some through the water, some through the flood, some through deep trials, but all through the blood. Jesus leads the church. Alguns através das águas, outros através de inundações, alguns através de provas dificultosas, mas todos através do sangue. Jesus guia sua igreja. Now when they were there and the waters were bitter and they couldn't drink, God provided a way.
a little old tree swinging there on the bank. Moses just cut it down, so good the water changed the whole thing. Good sweet water. Agora, quando eles estavam ali e as águas eram amargas e eles não podiam bebê-la, Deus proveu uma maneira. Uma árvorezinha balançando ali na margem. Moisés a cortou e a lançou na água. Mudou a coisa toda. Água boa, doce. Now, when you come up against one of your bitter waters or something like that, there's a tree tonight, spiritually speaking, hanging over Golgotha, or the world tonight that'll sweeten any bitter waters that you may be led by. That's right. The Calvary will sweeten any experience. Agora, quando você confronta uma das suas águas amargas ou alguma outra coisa assim, há uma árvore hoje à noite, espiritualmente falando, pendurada no Gólgota ou no mundo hoje à noite, que adocicará qualquer água amarga a qual você seja dirigido. Isso mesmo, o Calvário adocicará qualquer experiência. Many times we get into hard places and wonder how, but I shut my eyes sometimes and think, yonder on Golgotha, where my Redeemer bled and died for my life, then my trials seem so little, I just throw aside and walk on. Muitas vezes chegamos a situações difíceis e queremos saber como, mas às vezes eu fecho meus olhos e penso, além no Gólgota, onde meu Redentor sangrou e morreu para me dar vida, então minha prova parece ser tão pequena, eu simplesmente jogo de lado e sigo em frente. It makes it sweet as every experience I ever had. He always sweetens it when I come to my waters of myrrh. Now, we're about to catch them now over here in the wilderness. After all those great signs and wonders, the revival quietened down. And the first thing you know, when the revival quietened down, well, they forgot all about the miracles. Isso torna doce, isso adocica toda a experiência que já tive. Ele sempre adocica, quando chego às minhas águas de Mara. Agora, estamos a ponto de alcançá-los aqui no deserto, depois de todos aqueles grandes sinais e maravilhas, o reavivamento havia aquietado. E antes de mais nada, quando o reavivamento aquietou, ora, eles se esqueceram completamente dos milagres. Isn't that just about like people today? They forget what God did last year, what God did at the meeting I here at the high school, and you forget all about it. See, what God did, we just forget it. O povo hoje não é mais ou menos assim? Esquecem-se do que Deus fez no passado, o que Deus fez na reunião aqui no ginásio. Vocês se esquecem completamente disso. Estão vendo? O que Deus fez, nós simplesmente nos esquecemos disso. Now, notice, and because they begin to argue with one another, well, after all, I'm a Methodist. Our church is the biggest thing. Agora, observem, e porque eles começaram a discutir um com o outro, bem, na realidade sou, afinal de contas, sou metodista. A nossa igreja é a maior. I'm a Baptist, and I'll tell you right now, we believe in eternal security. We got it. You all ain't got the doctrine after all. That's when you get in trouble and your water supply gets cut off. That's right. That's right. Eu sou batista e lhe direi agora mesmo que nós cremos na segurança eterna, e nós a temos. Afinal de contas, vocês todos não têm a doutrina. É aí quando se arranja problemas e o suprimento de sua água é cortado. Isso mesmo, isso mesmo. That's when the desert, he lives out in the desert, begin to murmur. Murmur, complaining. Well, I'll tell you, when that old pastor was here, that old preacher that preached that old-time religion like that, I don't know whether he was right or not. É aí quando o deserto, quando aquele que vive no deserto começa a murmurar e reclamar, pois vou lhe contar, quando aquele velho pastor esteve aqui, aquele velho pregador que pregou aquela religião antiquada daquele jeito, eu não sei se ele estava certo ou não. I tell you, he made my mother so mad one night she went home and I tell you she stirred up like she ought to do. That's right. Vou te dizer, ele deixou minha mãe com tanta raiva certa noite que ela foi para casa. E eu lhe digo, ela estava como que agitada. Ela devia estar. Isso mesmo. Oh, I don't know whether I want to hear any more of that or not. That's when your water supply is cut off. That's right. That's when you get in the desert. Oh, eu não sei se quero ouvir mais aquilo ou não. E é aí que seu suprimento de água é cortado. Isso mesmo. É aí que você chega ao deserto. They begin to murmur. They said, our souls will go up this light bread. After they had left the garlic and onions of Egypt and was eating angels' food and still complaining.
Eles começaram a murmurar. Eles disseram, nossa alma tem fastio deste pão vil. Depois de terem deixado os alhos e cebolas do Egito, e estavam comendo comida de anjos, e mesmo assim reclamando. Isn't that like the church? Now I'm coming down to hold of these people now. Yes, all of you. Eat the angels' food, and then said, I wish we was back in Egypt to get some more garlic. A igreja não é assim? Agora estou me aproximando do povo da santidade agora, todos vocês. Sim, todos vocês. Comendo comida de anjo, e então disseram, queríamos estar de volta lá no Egito para apanharmos mais alho. Clayton McMitchell and his Wildcats is going to be at the barn tonight. If I hadn't joined that old church, I could go down. You might as well go on. Where your treasures is, there your heart is also. You never got nothing when you started. That's right. That's right. Clayton McMahon e seus Wildcats estarão no bar hoje à noite, e se eu não tivesse me unido àquela velha igreja, eu poderia ir lá. É melhor você ir logo. Onde está seu tesouro, aí também está o seu coração. Você nunca obteve nada quando você começou. Isso mesmo, isso mesmo. Oh, I'd like to do this, to do that. There you are. Or they complain, they left the muddy waters of Egypt to drink the pure waters from the rock of ages and was complaining about it. Eu gostaria de fazer isso, ou fazer aquilo. Aí está sempre reclamação, e eles deixaram as águas lamacentas do Egito para beberem das águas puras da rocha das eras e estavam reclamando dela. They left the place where the great boasting physicians of Egypt, great boasters of all, to be with the great physician. Eles deixaram o lugar dos os grandes médicos jactanciosos do Egito, grandes jactanciosos de todos, para estarem com o grande médico. They left the place where they said that the days of miracles is past to be with the people who had signs and wonders following them, and still complaining. Oh my, yes sir. Eles deixaram o lugar onde diziam que os dias dos milagres passaram, para estarem com um povo que tinha sinais e maravilhas seguindo-os, e mesmo assim reclamando. Oh, que coisa! Sim, senhor! Down there, of course, the Egyptians, they were cold, Gentiles, and different. They didn't believe no such a thing as miracles. Lá, naturalmente, os egípcios, eles eram gentios frios, indiferentes. Eles não criam nessa coisa de milagres. Then they was out here where they had a pillar of fire around them. We got it tonight. It was out there where they had joy in the camp, shouting, miracles being performed and everything, and then complaining about it. Então eles estavam aqui, onde tinham uma coluna de fogo em volta deles. Nós a temos hoje à noite. Eles estavam ali onde tinham alegria no arraial, rejubilando, milagres sendo realizados e tudo mais, e então reclamando disso. That's the reason the water dried up. That's the reason they didn't have nothing to eat or drink, because they were murmuring. And that's what's the matter with the churches around Louisville tonight. Murmuring, complaining, mercy, get back to the harvest. Yes, sir. É por isso que a água secou. É por isso que não tinham nada para comer ou beber, porque eles estavam murmurando. E é esse o problema das igrejas circunvizinhas a Louisville hoje à noite. Murmurando, reclamando. Misericórdia, coloquem a armadura. É isto. Then who is this guy Moses? Why do we listen to this holy roller preacher anyhow? What are we doing out here? And the water supply dried up. Então, quem é este sujeito, Moisés? Porque ouvimos este pregador santo rolador de todos os modos. O que estamos fazendo aqui? E o suprimento de água dele secou. I think of Moses, that great man. He was taught in all the wisdom of the Egyptians. Let's look at him just for a few minutes. Let's take Moses just for a minute. Look at that fellow. He was... Eu penso em Moisés, aquele grande homem. Ele foi ensinado em toda a sabedoria dos egípcios. Vamos dar uma olhada nele só por alguns minutos. Vamos tomar Moisés só um minuto. Veja esse companheiro. Ele estava... The Egyptians, they were far beyond us today when it comes to our medical science. They were far beyond us. Many things they could do that we couldn't. Os egípcios, eles estavam muito mais adiantados que nós hoje, no que se relaciona à nossa ciência médica. Eles estavam muito mais adiantados que nós. Muitas coisas eles podiam fazer que nós não poderíamos. Moses had all the remedies. And when he was out there, I think Moses had about 2 million people with him. He had little children. He had old men, old women. He had cripples and blind. Babies were born. Thousands of them in a week's time.
E Moisés tinha todos os remédios. E quando ele estava lá, acho que Moisés estava com cerca de 2 milhões de pessoas com ele. Ele estava com criancinhas, ele estava com velhos e velhas, ele estava com aleijados e cegos. Bebês nasciam, milhares deles no prazo de uma semana. And Moses, Dr. Moses, was out there in the wilderness with all these people. I'd like to look into his medicine chest with you. I'd like to see what Dr. Moses had in the medicine chest. Let's just take a little peep over the medicine chest and see what he had. E Moisés, o doutor Moisés, estava lá no deserto com todas aquelas pessoas. Eu gostaria de olhar no seu baú de remédios, você não gostaria? Eu gostaria de ver o que o doutor Moisés tinha no seu baú de remédios. Vamos apenas dar uma olhadela naquele baú de remédios para ver o que ele tinha. Moses, what do you have in there, Moses? Well, we find out that when all that 40 years journey, over 2 more million babies was born. That's right. What did you use, Moses? Moisés, ora, o que você tinha lá, Moisés? Ora, nós verificamos, quando fizeram toda aquela viagem de 40 anos, mais de 2 milhões de bebês nasceram. Isso mesmo. O que você usou, Moisés? What did you use for all those hurts and aches and cancers and blindness and deafness and dumbness? Well, they tell me that when you come out of the wilderness, there wasn't a feeble one among them. Hey, wouldn't some of these doctors like to look into that medicine cabinet? O que você usou para todos aqueles machucados e dores e cânceres, cegueira, surdez, nudez? Ora, me disseram que quando você deixou o deserto não havia nenhuma pessoa fraca entre eles. Ora, será que alguns destes médicos não gostariam de olhar ali dentro, naquela caixa de remédios? And another thing, Moses, what did you sprinkle on those people to even their clothes didn't wear out? Their shoes never wore out walking on those rocks. E outra coisa, Moisés, o que você pulverizou naquelas pessoas que nem mesmo suas roupas se gastaram? Seus sapatos nunca se gastaram andando sobre aquelas rochas? If you ever been there, you know what the desert looks like. You wear a pair of shoes in 3 days. And they never even wore one speck of the leather off them in 40 years. Se você já esteve ali, você sabe como se parece o deserto. Gasta-se um par de sapatos em 3 dias. E eles nunca gastaram nem mesmo um pouquinho de couro deles em 40 anos. Moses, what was in your medicine chest? Let's look into it. I see. Got one prescription. I'm the Lord that healeth thee. That's better. Amen. Moisés, o que havia em sua caixa de remédios? Vamos dar uma olhada nela. Eu o vejo. Tenho uma receita. Eu sou o Senhor que te sara. Isso põe fim ao assunto. Amém! Said, oh, Moses, my father's over here. He's just fell and broke his leg. What have you got for him? Let me look and see. Thou will obey my voice, do all I command. I'll put none of these diseases upon you, have the Egyptians, for I'm the Lord that healeth thee. Tell him that. He got well. That's right. Diziam, Moisés, meu pai que veio aqui, ele acabou de cair e quebrou a perna. O que você tem para ele? Deixe-me olhar e ver. Se obedecerdes minha voz, fizerdes tudo o que eu vos ordenar, não colocarei nenhuma destas enfermidades sobre vós como os egípcios, pois sou o Senhor que vos sara. Diga-lhe isso. Ele ficava bom. Amém. Isso mesmo. Oh, he's seriously sick. My baby's got the colic or the pneumonia so bad. Dr. Moses, what can I do? Let me see what I got. I'm the Lord that healeth thee. That settles it. Amen. Away to went. That's right. Going on rejoicing. That's all he needed. I'm the Lord that healeth thee. Oh, ele está gravemente enfermo. Meu bebê está com cólica ou pneumonia. Tão mal. Doutor Moisés, o que posso fazer? Deixe-me ver o que tenho. Eu sou o Senhor que te sara. Está terminado. Amém! Em frente eles iam, isso mesmo, seguindo, regozijando. Era só isso o que ele necessitava. Eu sou o Senhor que te sara. Out of 600 and something definite promises of divine healing in the New Testament alone, and yet we question God tonight. What will the judgment mean for us? Right. De 600 e tantas promessas exatas de cura divina só no Novo Testamento, e mesmo assim questionamos a Deus hoje à noite. O que o juízo significará para nós? Certo. I'm the Lord that healeth thee. Yes, sir. That's what Moses had. Dr. Moses had in his cedar, in his medicine chest was this. I'm the Lord that healeth thee. So he healed all the diseases and kept them perfectly and brought them out onto the wilderness into the promised land. Oh, my. Eu sou o Senhor que te sara. Sim, Senhor.
É isso o que Moisés tinha, o doutor Moisés tinha em sua esfera, em seu baú de remédios. Era isto: eu sou o Senhor que te sara. Então ele curou todas as enfermidades e os manteve perfeitos e fê-los atravessar o deserto para a terra prometida. Oh, que coisa! They left all those big boasting positions to be with this great position. They left that bunch of people as cold, formal, and indifferent, saying there was no such a thing as miracles, and right here a pillar of fire was hanging over them. Eles deixaram todos aqueles grandes médicos jactanciosos para estarem com este grande médico. Eles deixaram aquele monte de pessoas que eram frias, formais e indiferentes, dizendo: não existe essa coisa de milagres. E bem aqui uma coluna de fogo estava pairada sobre eles. People were being healed. Anything they had need of was furnished right to them, and yet they were complaining. When they got out of the water, as pessoas sendo curadas. Tudo que tinham necessidade simplesmente lhes era fornecido, e mesmo assim estavam reclamando quando ficaram sem água. But then in the sovereign grace of God, in all that, like you are here in Louisville tonight, in the midst of all of this, crying out the days of miracles is past, the medical associations trying to stop divine healing across the country. You never stop it, you might as well stop now. You can no more stop it, you can stop the sun. That's right. Mas então, na graça soberana de Deus, em tudo aquilo, como você está aqui em Louisville hoje à noite, no meio de todo este clamor, os dias dos milagres passaram. A Associação Médica está tentando deter cura divina de lado a lado do país. Vocês nunca deterão. É melhor vocês pararem já. Vocês não conseguirão detê-la, da mesma forma que não conseguem deter o sol. Isso mesmo. Here, a few years ago, when I first started in Jeffersonville, was preaching divine healing. It hadn't been known, practicing it for years. It was a hard thing. But brother, tonight there's millions of them everywhere crying out. Aqui, há alguns anos atrás, logo que iniciei em Jeffersonville, pregava a cura divina. Não era conhecida praticamente, fazia anos. Foi uma coisa difícil. Mas, irmão, hoje à noite existem milhões deles em todas as partes clamando. When we see Jesus, we'll sing and shout the victory. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Hallelujah. It's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel, it's dripping with blood. The blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. The first one to die for this Holy Ghost plan was John the Baptist, but he died like a man. Then came the Lord Jesus. They crucified him. He preached that the Spirit would save man from sin.